Difícil, né? Pregar na sexta-feira à noite. Todo mundo cansado, a semana. Mas vamos lá, depois desse momento profundo de oração da Via Sacra, vamos partilhar um pouquinho aquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, para que nós possamos ouvir e que essas palavras gerem frutos de conversão em nossas vidas. Amém? Então nós vamos tratar hoje sobre o jejum e a oração. Às vezes parece que é chover no molhado, né? Da quaresma a gente tem que falar. E que bom que é assim, né? E que bom que nós temos a quaresma todos os anos, que bom que nós celebramos essas datas litúrgicas importantes todos os anos, para que a gente possa se recordar, né? A vida do cristão é sempre essa recordação, né? Fazer memória, como traz o nosso carisma. Nós não podemos esquecer o que nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Amém? Amém. Então, na última quarta-feira, nós iniciamos o nosso caminho quaresmal celebrando liturgicamente as cinzas. Como eu acabei de dizer, né? Para recordar que do pó viemos e ao pó voltaremos. E nesse espaço de tempo, do pó que viemos e para o pó que voltaremos, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, né, que a nossa vida é um brevíssimo segundo, para que a nossa alma não se perca, meus irmãos. Porque o nosso corpo, querendo ou não, vai virar pó. A gente pode ser gordinho, pode ser magrinho, pode ser bonito que nem eu, pode ser um pouquinho mais feinho, pode ser careca, pode ser cabeludo, não importa. O corpo, ele vai perecer, mas a nossa alma não. A nossa alma, ela é eterna. E para que nós possamos viver essa eternidade diante de Deus, meus irmãos, quando o sacerdote impõe as cinzas sobre a nossa cabeça, ele fala o quê? Convertei-vos e crede no Evangelho. Então nós vivemos essa dinâmica de arrependimento e conversão dos nossos pecados e dessa busca e vivência do Evangelho para que nós possamos alcançar o céu. Amém? Amém. Essa dinâmica que nós devemos viver. O Catecismo da Igreja, ele fala sobre o jejum em 3 pontos. A primeira referência que ele traz sobre o jejum é o jejum e a lei evangélica, que mostra o jejum como nós conhecemos hoje, nos é ensinado como atos de religião, onde Jesus nos ensina a praticar a esmola, a oração e o jejum, mas de uma forma discreta, diferente de como os fariseus e o povo da época dele faziam, né? Para não chamar a atenção dos outros. Aquele evangelho: quando jejuardes, não fique com o rosto triste, mas perfuma a tua cabeça e fique alegre. É isso que Jesus vem nos ensinar sobre o jejum. A segunda referência que tem no catecismo é o jejum e a preparação para receber a comunhão. E neste ponto, o catecismo nos ensina que devemos nos preparar convenientemente para receber Jesus na Eucaristia, observando também os gestos e as roupas que devem traduzir o respeito a esse momento tão solene e de grande alegria onde Jesus Cristo se torna o nosso hóspede. E a terceira referência que o catecismo vem nos trazer é a seguinte: jejum como forma de penitência. E o parágrafo 1434 começa assim: a penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. E quando eu li isso aqui, me veio um sorriso de canto de boca, né? Porque eu fiquei pensando, como nós somos criativos, né? E aqui, a igreja,
ela olha para nós como um todo, né? Como os filhos dela. E aí a Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas, porque a nossa cabeça às vezes é muito criativa, né? E são essas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a nós mesmos, a Deus e aos outros. E o parágrafo 20 e 43, ainda, em jejum como forma de penitência, vai falar sobre o 4º mandamento da igreja, que é jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Igreja. Esse 4º mandamento determina os tempos de ascese e penitência, que nos preparam para as festas litúrgicas, contribuem para fazer adquirir o domínio de nossos instintos e a liberdade de coração. Essa dinâmica de Jesus que a igreja nos ensina, quando nós olhamos com o olhar mundano, parece que nos aprisiona, que nos impede, que nos fecha, que nos limita. Mas quando nós temos esse olhar cristão, é justamente ao contrário. Quanto mais nós tiramos de nós, quanto mais nós nos privamos, mais de Deus aparece em nós, mais de Deus nós sentimos. Então a igreja nos pede, como filhos dela, e aqui nós estamos falando para os batizados, né? Uma ordem, uma regra que todos nós devemos cumprir. Jejuar e abster-se de carne, como manda a Santa Igreja. E quando a igreja nos manda fazer isso? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Essa é a regra da igreja. E esse jejum, ele está escrito também no Código de Direito Canônico como deve ser feito. Aqui eu vou trazer para vocês. Que nós devemos fazer o jejum eclesiástico, que é o jejum da igreja. E a igreja fala que nós devemos fazer um mínimo de jejum. E o que isso significa? Fazer uma refeição completa até a saciedade. E aqui até a saciedade não é se empanturrar, não é ficar cheio, né? Comeu, está saciado, parou. E essa refeição a igreja também recomenda fazer na hora do almoço. Caso a pessoa tenha alguma particularidade e não possa fazer na hora do almoço, pode ser modificada para as outras 2 refeições. Um exemplo. A pessoa fala assim, eu não consigo dormir de estômago vazio, preciso comer à noite. Então, ela migra essa refeição para a noite. E nas outras 2 refeições, fazer um pequeno lanche. Se a gente for medir aqui, seria 1/4 de uma refeição. Por exemplo, você toma café da manhã, você come 2 pãezinhos. Então, no seu café da manhã, você vai comer meio pão. Deu para entender? É a mesma coisa à noite, né? Fazer um lanche leve, uma coisinha pequena. Uma refeição que fique longe de saciar a nossa fome de fato. É só simplesmente para não passar mal. Então, isso aqui, meus irmãos, é o jejum que a igreja prescreve. Amém? Amém. E a abstinência de carne é simplesmente não comermos carnes de animais de sangue quente. Para nós aqui que são os mais comuns, boi, porco, frango, só dos interior aí, da Bahia. Come coelho, carneiro, cordeiro, essas coisas também, né? E isso deve ser feito na quarta-feira de cinzas. O senhor deu risada ali, só porque eu falei da Bahia. Na sexta-feira santa e nas outras sextas-feiras do ano, né, em memória à paixão do Senhor. E a igreja indica o jejum para as pessoas que têm 18 anos completos a 59 anos completos. E estão isentos do jejum as pessoas
que exercem uma profissão braçal, que precisa de muito esforço físico, alguma dificuldade de saúde, algum problema de saúde, idosos, crianças e gestantes. Amém? Então isso aqui é o que o catecismo nos traz, a igreja nos ensina dessa forma. Amém? Lembrando que a igreja, para ela nos ensinar isso aqui, ela olha como um todo, né? Todos os filhos dela, isso aqui é o mínimo que nós devemos fazer. Amém? Amém. E a oração, meus irmãos, para que nós possamos entender a oração nesse período da Quaresma, nós precisamos observar o espírito do jejum. Porque quando nós fazemos o jejum, nós nos unimos a Jesus, que viveu os seus 40 dias no deserto por amor a nós. E com isso, Jesus santificou o jejum. E é unido a ele que nós encontramos a razão para vivermos o nosso jejum. Alão, o que isso significa? É simples. Que jejum sem oração é uma dieta. Jejum sem oração é vazio. Por quê? Eu não vou comer carne. Tá. Beleza. Agora, se eu rezo, se eu entrego, se eu coloco isso como um propósito de conversão, um propósito de melhorar, um propósito, enfim, e aqui preciso ficar falando, aí isso tem um sentido. Mas se nós não fazemos o jejum com a oração, ele é simplesmente vazio. Amém? Então, meus irmãos, até aqui eu trouxe para vocês somente a doutrina católica. Amém? E preparando essa partilha, eu ainda não tinha sentido nenhuma passagem, né, para partilhar com vocês. E no momento que eu finalizei essa parte da doutrina, fechei os olhos um pouquinho, o Senhor me recordou de uma passagem do Evangelho que não tem nada a ver com jejum. Eu fiquei pensando, Senhor, mas será que é isso mesmo? Aí eu fui ler. Né? E eu queria que vocês pegassem aí o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 16. Parábola do jovem rico. Eu estou usando a Bíblia da Ave Maria, tá? Então, a tradução pode estar um pouquinho diferente. A parábola vai dizer assim, no versículo 16. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Vamos parar um pouquinho aqui. E eu fiquei pensando nisso, né? Que a Quaresma, ela é esse tempo de nós vivermos isso que nos falta, de fato, para não abrir, mas escancarar o nosso coração para Deus. Porque esse jovem, ele praticava tudo já. É como se ele pegasse tudo isso aqui que nós ouvimos agora sobre a doutrina do jejum e da oração, e ele chegasse para Jesus e falasse: Olha, Jesus, eu faço tudo isso, mas o que me falta? E é engraçado porque esse texto, ele é citado em outros dois evangelhos. No Evangelho de Marcos, não precisa pegar, tá? No Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 21,
E no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 22. No de Marcos, vai dizer assim: Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe. No de Lucas, vai dizer assim: a essas palavras, Jesus lhe falou: ainda te falta uma coisa. E no Evangelho de Mateus, meus irmãos, Jesus vai dizer assim: se queres ser perfeito. E aí quando eu li isso, eu falei: meu Deus, se queres ser perfeito. E o Senhor falou muito forte no meu coração. A página do nosso carisma, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Meus irmãos, se nós queremos ser perfeitos, nós temos que fazer sim isso que a igreja nos pede, mas ir além. Porque a perfeição, ela precisa de um aperfeiçoamento. E nós precisamos, cada quaresma que passa, cada dia que passa, cada encontro que nós temos, cada grupo de oração, cada formação, cada célula, cada grande célula, nós precisamos nos aperfeiçoar em Jesus Cristo. Nós precisamos nos aperfeiçoar. Nós precisamos entender que Jesus, ele sempre olha para nós com esse olhar amoroso. Como diz aqui no Evangelho de Marcos, fixou nele o olhar, amou e disse-lhe. Meu irmão, esse olhar é o mesmo olhar que fixou em Cirineu, como nós acabamos de ouvir aqui na oração da Via Sacra. Cirineu, ele não andou com Jesus, ele não viu os milagres de Jesus, talvez ele tenha ouvido falar de alguém que estava ali, mas quando Cirineu esteve com Jesus frente a frente e Jesus fitou o olhar nele, a vida dele mudou. E é esse olhar que o Senhor nos olha, principalmente, meus irmãos, nesse tempo de quaresma. Eu vejo esse tempo de quaresma como Jesus olhando assim para toda a humanidade, com um olhar fixo. E acolhendo ali toda a nossa penitência, todo o nosso jejum, toda a nossa entrega, todo o nosso algo a mais, toda a nossa obediência, toda a nossa constância, toda a nossa insistência. E é nesse clima, meus irmãos, respondendo a esse olhar de Jesus, que nós devemos dar mais para Jesus. Porque nós queremos ser perfeitos, sim ou não? Sim. Só meia dúzia que quer ser perfeito aqui, o restante não quer não. E para ser perfeito, meus irmãos, nós precisamos mais. Nosso podcast, onde a Juliana e o Edson foram partilhar com a gente sobre a quaresma, tem um trecho que nós postamos hoje, que o Edson fala, né? Sobre o jejum da boca ou do coração. O jejum da barriga, o jejum do corpo ou do coração. Nós precisamos sim, meus irmãos, praticar o jejum do corpo. Nós precisamos sim, meus irmãos, mortificar a nossa carne. Mostrar para o nosso eu que quem manda em nós não somos nós, mas é o Espírito Santo. Mas nós precisamos, meus irmãos, também mortificar o nosso coração. É um tempo propício para que nós possamos romper com toda a vaidade. É um tempo propício para que nós possamos romper com toda soberba, com toda inveja, com tudo aquilo que afasta o nosso coração de Deus. Meus irmãos, é deixando ecoar essas frases de Jesus que nós devemos viver e viver bem essa quaresma, fazendo os nossos jejuns e as nossas orações com o verdadeiro propósito de conversão de vida. Feche seus olhos por um instante.
E vai pedindo isso para Jesus. Senhor, dá-me a graça de ser perfeito, Jesus. Não para me vangloriar, não, Senhor. Mas para fazer de fato a Tua vontade na minha vida, Jesus. Eu quero, Senhor, neste tempo que é propício, Senhor, cada dia, Senhor, calar o meu querer para ouvir aquilo que o Senhor quer de mim, Jesus. É isso que eu desejo, Senhor, nessa quaresma. Porque nós só temos essa quaresma para viver, Senhor. Então me ajuda, Jesus, a viver essa quaresma de uma forma diferente. De uma forma mais profunda. Sair, Senhor, da superficialidade. Sair, Senhor, da margem, da beira da praia, Senhor, e me lançar em alto mar como um barco à vela, Senhor. Eu quero, Jesus. Eu quero, Senhor. Mas eu preciso da Tua ajuda. Porque quando eu estou aqui, Senhor, quando eu estou na Tua presença, eu tenho vontade de largar tudo e viver só para Ti, Jesus. Mas quando eu fecho os meus olhos, ou quando eu desvio o meu olhar de Ti um pouquinho, Senhor, eu já quero abandonar tudo. Tudo é muito difícil, tudo é muito grande, tudo é muito pesado, Senhor. Por isso eu quero, Jesus, estar sempre na Tua presença, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre mim, sobre nós, Senhor, nesta noite. Derrama, Senhor, uma unção especial, uma unção nova sobre nós, Senhor. Renova, Senhor, a nossa vontade. Renova o nosso querer. Renova, Senhor, o nosso chamado, a nossa vocação. Nós queremos, Senhor, sair dessa quaresma diferente, Jesus.